O cheiro do baú era de madeira velha e mofo de lembrança. Um cheiro que não mudava, mesmo com os anos passando devagar naquela casa antiga, no alto de um morro em Tiradentes, interior de Minas. O baú ficava no canto do quarto de seu Antero, meu avô. Um homem que falava pouco, sorria ainda menos, mas tinha um olhar que parecia conter um mundo inteiro. Um mundo que, até então, ninguém tinha coragem de abrir. Mas antes, se você gosta de ouvir essas histórias, escreva nos comentários a cidade de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu só fui mexer naquele baú porque ele me pediu. Estava no hospital com a respiração rasa e os olhos perdidos no teto branco. Disse baixinho, quase como um segredo: "Abre o baú, João, mas abre só quando eu for." 2 semanas depois, ele partiu. Dentro do baú, entre cartas, medalhas, um par de botas que jamais usou e um uniforme que ainda cheirava a ferro engomado, havia um caderno. Capa dura, páginas amareladas, um diário. E foi ali, entre aquelas linhas tremidas e escritas com calma, que eu conheci meu avô de verdade. Seu nome era Antero Figueira da Costa. Nasceu em 1921, filho de lavradores, em uma roça sem energia elétrica, sem jornal e sem rádio. Aprendeu a ler com a professora única do povoado e a escrever com um pedaço de carvão nas costas da tampa de uma caixa de sabão. Aos 22 anos, soube que o Brasil tinha declarado guerra à Alemanha e que precisariam de homens fortes, capazes, dispostos a defender a pátria. Antero não hesitou. Na carta que deixou, escreveu: "Era minha chance de sair do chão batido da roça, de provar que eu valia alguma coisa. E no fundo eu achava bonito aquela conversa de lutar por justiça." Foi convocado oficialmente em janeiro de 1945. Embarcou do Rio de Janeiro, junto com outros rapazes vindos de Minas, da Bahia, do interior do Espírito Santo. Muitos nunca tinham visto o mar. Diz que o navio cheirava a metal, enjoo e esperança. Mas a guerra já estava mudando de figura. A Europa estava destruída, Hitler encurralado e os aliados avançavam. Quando Antero e os outros chegaram ao porto de Nápoles, não houve tiros, nem ordens, nem sangue. Apenas silêncio. Eles receberam a notícia ali mesmo, com os pés ainda na prancha de desembarque. A missão havia sido cancelada. A guerra estava praticamente vencida. Os homens da FEB voltariam para casa. Parece história boa, não é? Voltar vivo, voltar sem lutar, voltar inteiro. Mas não foi assim para Antero. Em uma das páginas do diário ele descreve o que chamou de "o peso invisível do retorno." Escreveu: "Quando voltamos, não éramos heróis, não éramos soldados, éramos quase nada. Fomos para a guerra, e não vimos a guerra. Mas dentro de mim a guerra tinha acontecido toda. Ele passou a ter pesadelos. Sonhava que lutava, que matava, que via amigos morrendo, mesmo que nunca os tivesse visto assim. Sentia culpa por ter voltado inteiro, enquanto outros da mesma idade estavam enterrados na Itália. Dizia que o silêncio da não-guerra era ainda mais cruel que o barulho das bombas, que não ouviu. A cidade o recebeu com banda e palmas, mas não demorou muito para que os comentários começassem. Mas ele nem lutou, né? Foi só passear de navio, herói de farda limpa, e cada uma dessas palavras se cravou fundo no peito do meu avô. Ele tentou estudar, depois tentou abrir uma loja, depois tentou esquecer, mas nada deu certo. Casou-se, teve filhos, mas nunca falou muito. Carregava aquele diário e uma saudade, que ninguém entendia, porque no fundo ninguém sabia. Foi nesse caderno que eu li a frase que me fez entender tudo. A guerra não precisa de tiros para deixar feridas. Basta o medo, e eu tive medo todos os dias. Da partida, do navio, do que me esperava, e depois, do que diriam de mim por ter voltado. O medo me habitou como um inimigo invisível. Fechei o diário com as mãos trêmulas. Nunca imaginei que aquele homem calado, que me ensinou a plantar feijão e a consertar cerca com arame farpado, tivesse enfrentado tanta coisa sem ter levantado um fuzil. E era essa a ironia mais cruel de todas.
O campo de batalha dele foi dentro da cabeça. E lá, ele nunca parou de lutar. Durante toda a minha infância, achei que meu avô era só um homem sério, daqueles antigos que acordam cedo e dormem com as galinhas. Ele nunca levantava a voz, mas também nunca gargalhava. Suas risadas eram breves, meio contidas, como se fossem visitas que ele não sabia muito bem como receber. Quando eu fazia perguntas sobre a juventude dele, ele mudava de assunto, ou então inventava histórias que pareciam tiradas de filmes de faroeste. Uma vez, perguntei se ele tinha ido para a guerra de verdade. Ele respondeu com os olhos perdidos, num ponto invisível da parede. Fui. E voltei. Só isso. Como se tudo que coubesse entre o fui e o voltei tivesse sido apagado ou guardado em algum canto onde até a luz tinha medo de entrar. Depois que li o diário, entendi. Ele não falava da guerra porque nunca saiu dela. A guerra havia grudado nele feito poeira de trincheira, mesmo que ele nunca tivesse pisado em uma. Ele contava nos escritos sobre os colegas que embarcaram com ele. Havia um chamado Dário, do interior da Bahia, que sabia imitar cantores de rádio. Outro era Jurandir, de São João del Rei, que nunca tinha calçado uma bota antes do treinamento. Esses homens, embora também não tenham lutado, voltaram diferentes. Uns enlouqueceram, outros sumiram. Alguns começaram a beber. Outros simplesmente não falaram mais. A ausência da guerra não os poupou do impacto. Pelo contrário, os deixou sem roteiro, sem desfecho, sem medalha, sem glória e sem consolo. Seu Antero, ao voltar, não teve acesso a psicólogo, nem tratamento, nem reconhecimento. A guerra havia acabado no mapa, mas nele, ela se instalava, em silêncio como uma doença que ninguém enxergava. E é aí que a história começa a doer mais. Ele começou a escrever o diário porque achava que ia esquecer. Queria deixar tudo registrado para os netos. Mas também porque escrever era a única maneira que encontrava de tirar o peso do peito. Cada página era como se ele respirasse um pouco melhor depois. Em um trecho, ele descreve um episódio marcante. Era 1963, quase 20 anos após seu retorno. Ele foi chamado para dar uma pequena palestra numa escola pública, como veterano da FEB. Na hora de falar, travou. Ficou parado diante dos estudantes, com as mãos suando e os olhos baixos. Disse apenas, "Eu servi, mas a guerra não quis me servir de volta." E saiu da sala sob os cochichos e os olhares confusos. Nunca mais aceitou convites. Mesmo assim, continuou escrevendo. Anotava tudo. O cheiro do navio. A sensação de farda nova. A noite em que achou que seria atacado por submarinos alemães. A manhã em que a notícia da rendição chegou e os oficiais choraram. O silêncio do retorno. As piadas cruéis. O vazio do reconhecimento que nunca veio. Talvez o mais cruel tenha sido o esquecimento. A cidade se esqueceu deles. Os jornais não contaram suas histórias. Os próprios vizinhos zombavam. E isso, ele escreveu, era a parte mais dura. Preferia que zombassem da minha dor do que fingissem que eu nunca existi. E foi aí que, ainda com o diário nas mãos, percebi o porquê daquele pedido. Abre o baú, João, mas abre só quando eu for. Meu avô não queria aplausos. Não queria homenagem. Queria que alguém soubesse, que alguém carregasse aquilo adiante. Porque a guerra dele, e de tantos outros, era a história que ninguém quis ouvir. A história do medo que ficou, mesmo sem ter havido sangue. Comecei, então, a juntar tudo. As páginas, os objetos, até uma foto antiga onde ele aparece sério, ao lado de outros jovens fardados. Publiquei trechos do diário em um blog, depois em um jornalzinho local. O que começou pequeno ganhou vida. Outros netos de veteranos começaram a me escrever. Diziam, meu avô também voltou calado. O meu nunca falou da guerra. O pai da minha mãe também foi. E nunca mais sorriu como antes. Foi ali que percebi que a história de seu Antero era a história de muitos. Que a dor do silêncio era mais comum do que parecia. Que a guerra, mesmo quando não explode, deixa estilhaços. Principalmente nos cantos onde ninguém olha. Hoje,
Mantenho aquele baú comigo. Não como um relicário de um passado distante, mas como um lembrete de tudo que pode acontecer dentro de um homem que sobreviveu ao medo. E que, por isso mesmo, é herói. Mesmo sem disparar um único tiro. A primeira crise que a família percebeu veio em uma manhã comum de domingo no café da manhã. Meu avô tremia enquanto segurava a xícara. O café quase não parava dentro. Minha avó tentou tirar das mãos dele, achando que fosse apenas o frio. Mas ele estava suando. Os olhos arregalados fixos num canto da parede como se visse alguma coisa lá. Eles estão vindo? Ele murmurou com a voz seca, como se estivesse de volta ao navio, ou a algum lugar que só ele via. Meu pai tentou acalmá-lo. Minha mãe disse que era coisa da idade. Mas naquele mesmo dia, ele ficou em silêncio pelo resto do tempo. Levado ao médico, recebeu o diagnóstico vago de episódios de ansiedade. Naquela época, quase ninguém falava em estresse pós-traumático. Não no Brasil. E muito menos se o veterano não tinha sequer pisado em combate. Durante os anos seguintes, ele alternava dias bons com dias ruins. Às vezes passava tardes inteiras sentado no quintal, escrevendo frases soltas num caderno azul. Outras vezes, se trancava no quarto ao menor barulho de fogos ou sirenes. E foi nesse ponto que minha percepção mudou. Antes, eu achava que o trauma vinha do que acontecia na guerra, mas com ele, aprendi que o trauma também vem do que poderia ter acontecido, do que foi imaginado, antecipado, temido até o osso. A mente não distingue o medo real do medo previsto. E meu avô viveu meses se preparando para morrer. Ele escreveu isso com todas as letras numa página que nunca consegui esquecer. Fiquei meses ensaiando minha morte. Pensei no lugar em que cairia, no que escreveriam no jornal, no que minha mãe diria ao receber a notícia. E então, um dia, disseram que não era mais preciso, que a guerra acabou. Mas o ensaio ficou. A morte não me levou, mas se instalou aqui dentro. Na década de 80, ele tentou terapia. Foi ao posto de saúde 3 vezes, mas se sentiu ridículo ao contar que tinha medo da guerra que não viveu. Disse que a médica olhou para ele com pena. Nunca mais voltou. Eu tinha 17 anos quando vi algo que me marcou. Era uma dessas festas de aniversário familiares. Os primos faziam barulho, as crianças corriam, havia música alta. E lá no fundo da casa, ele estava encolhido no banheiro, sentado na tampa do vaso, os olhos úmidos. Eu perguntei se ele estava passando mal. Ele respondeu apenas: "Eu tô lembrando." Não perguntei do quê. Não precisei. Aos poucos, as pessoas da família foram tratando aquilo como as manias do vô. Dava-se risada de suas superstições. Chamavam de birra quando ele não queria sair em certos dias. Mas ele nunca brigava. Só se afastava, em silêncio, como um soldado exausto de batalhas que ninguém viu. Foi no último ano de vida que ele deixou a carta com o pedido sobre o baú. Estava doente já. Pouco andava, e os olhos perdiam a força com frequência. Um dia, me chamou ao quarto. Falou baixinho: "João Victor, quando eu for, você abre o baú. Tem tudo lá. Tudo que eu nunca consegui dizer, abre e conta." Eu jurei que sim, e ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. Talvez o único sorriso de paz que vi nele. Quando ele morreu aos 87 anos, a família se reuniu para o velório e fez o ritual tradicional. As pessoas diziam que ele teve uma vida tranquila, que nunca deu trabalho, que era um homem calado, respeitador, e talvez por isso também foi esquecido rápido demais. Só que eu não deixei. O baú estava onde ele disse, e os diários, as cartas, os documentos, estavam todos lá. As páginas não gritavam, elas sussurravam, mas sussurravam forte. Contavam de um Brasil esquecido, de uma geração que foi convocada para lutar, que vestiu a farda com medo e honra e que voltou para um país que não soube recebê-los, nem com medalhas, nem com abraços, muito menos com ouvidos. Comecei então a pesquisar. Descobri que havia muitos como ele, homens que não entraram em combate, mas passaram meses treinando. Para isso, dormindo com o medo do dia seguinte. Homens que nunca dispararam um tiro, mas passaram a vida ouvindo estalos na cabeça.
E foi aí que a ideia surgiu: fazer um documentário. Não sobre guerras famosas, nem sobre os heróis tradicionais, mas sobre aqueles que a história esqueceu, os que não entraram para os livros, mas viveram com as marcas. A primeira pessoa que entrevistei foi um senhor de Campinas, chamado Valdemar. Ele tinha servido no mesmo ano que meu avô. Também foi até o Recife esperando embarcar, mas foi dispensado. Com a notícia da rendição da Alemanha, ao voltar para casa perdeu o emprego, foi taxado de medroso por ter servido sem lutar e entrou numa espiral de depressão que levou anos para contornar. As histórias eram parecidas, as feridas iguais. Não era só sobre meu avô. Era sobre um país inteiro que olhou para o outro lado. E assim, com cada novo relato, eu entendia melhor. A guerra que não foi, também mata. Não no corpo, mas no silêncio. Na última gaveta do baú, escondido sob um lenço dobrado com cuidado, encontrei um envelope amarelecido. Estava lacrado com fita vermelha e o nome Ângela, escrito em letra caprichada. Era o nome da minha avó. Demorei um tempo até decidir abrir. Mas quando abri, percebi que aquela carta não era só para ela. Era também para mim, para meu pai, para todos nós. Ângela, se você estiver lendo isso, é porque eu já parti. E como tudo que não consegui te dizer em vida me sufoca até agora, espero que em palavras escritas eu consiga aliviar o que ficou preso por tanto tempo. Você se lembra daquele dia, em 1945, quando fui chamado? Você chorou no portão, me abraçou e disse que me esperaria. Eu prometi voltar. E voltei, mas não voltei inteiro, porque uma parte minha ficou naquele navio, boiando no medo de nunca mais te ver. Fui preparado para matar e morrer por um país que nunca me escutou. Não entrei em combate, mas lutei comigo mesmo todas as noites, todos os dias de silêncio, todos os barulhos que me faziam voltar para lá. Você foi meu porto seguro, mas também foi meu espelho. Quando você me olhava com pena, eu sentia vergonha. Quando você dizia foi só uma fase, eu me calava, não por culpa sua, mas porque nem eu sabia explicar o que vivia por dentro. Peço perdão por ter sido um marido ausente em tantas mesas de domingo, mesmo estando presente. Por ter sido um avô que amava, mas não sabia demonstrar. Por ter sido um homem inteiro por fora e estilhaçado por dentro. Obrigado por tudo. Pelo silêncio que você respeitou, pela comida que deixou na porta do quarto sem cobrar conversa, pelas cobertas que trocava quando eu tinha febre de lembrança. Um dia talvez alguém entenda que a guerra não se mede só em corpos tombados, mas em vidas congeladas. Eu fui um soldado que não morreu na batalha, mas que passou a vida tentando voltar dela. Com amor eterno antero. Chorei como criança. Levei alguns dias até conseguir reler aquilo. Mostrei ao meu pai, que também se emocionou. Ele nunca tinha escutado do próprio pai um te amo, e naquela carta entendeu o porquê. A partir daí começamos a reunir as peças de seu antero, fotografias, rascunhos, anotações. E cada pedaço que antes parecia aleatório passou a fazer sentido. O caderno azul com frases desconexas, por exemplo, era um registro de pensamentos que ele escrevia para tentar organizar a mente. Entre eles, uma frase anotada diversas vezes: "O medo nos tira antes mesmo de sermos levados." A guerra dele não foi nos campos de batalha da Europa. Foi nos corredores da própria memória. E essa guerra, ninguém homenageia. Decidimos então fazer um memorial familiar. Não um túmulo, mas um quarto em nossa casa onde hoje ficam os documentos, as fotos, o baú. Nele, há um mural com o nome de outros brasileiros que passaram pela mesma experiência. Convocados, deslocados, temerosos e esquecidos. Quando o documentário ficou pronto, levei ao ar numa plataforma de vídeos. O título foi simples: A Guerra que não lutei, mas nunca esqueci. Em pouco tempo começaram a chegar mensagens de netos, filhos, sobrinhos de outros veteranos. Meu avô também foi chamado, mas nunca falava sobre isso. Meu pai tremia com fogos e ninguém sabia o motivo. Você contou a história que ninguém queria ouvir.
Uma dessas mensagens veio de uma senhora do interior do Rio Grande do Sul. Ela disse: "Meu marido nunca foi para o fronte, mas nunca mais foi o mesmo. Obrigada por dizer o que ele nunca conseguiu." Essa história virou um marco na nossa família. Meu irmão mais novo tatuou no braço a frase de seu antero. Meu pai começou a dar palestras em escolas sobre a importância de olhar para as dores silenciosas dos mais velhos. E eu segui estudando, escrevendo, ouvindo. Hoje, falo sobre meu avô não com tristeza, mas com orgulho, porque mesmo sem medalhas ele venceu uma batalha interna diária. Porque mesmo sem tiros carregava cicatrizes. E porque no fim me ensinou a maior lição. A guerra que não se vê não deixa menos marcas. E o silêncio pode ser mais ruidoso que o estrondo das bombas. Depois que a carta foi lida, parecia que as janelas da alma de seu antero se abriram, mesmo ele não estando mais entre nós. Aquilo que era nebuloso e fragmentado em sua história, seus silêncios, seus hábitos, seus medos, se transformou numa narrativa completa, dolorosa e, ao mesmo tempo, profundamente humana. Aos poucos, fomos compreendendo comportamentos que antes nos intrigavam. O modo como ele evitava festas com música alta, por exemplo, ou como se encolhia no sofá nas noites de Réveillon, quando os fogos estouravam lá fora. Ninguém nunca entendeu por que, mesmo sendo um homem fisicamente saudável, ele evitava viagens, visitas longas, compromissos fora da rotina. A carta foi a chave que explicou tudo. Ele ainda vivia com medo do inesperado. Ele nunca falava sobre o navio, mas a minha avó contou, em uma tarde de chá e lembranças, que ele teve crises de pânico durante a viagem de ida, mesmo antes de saber que a guerra havia terminado. Quando o comandante anunciou que estavam voltando porque o conflito havia chegado ao fim, muitos homens vibraram, mas Antero chorou em silêncio, não de alegria, mas de exaustão, como se nem ele soubesse mais o que temia. Minha avó disse também que por anos ele sonhava com um campo de batalha que nunca viu. Imaginava trincheiras, tiros, corpos, como se sua mente, ansiosa por preencher aquele espaço da memória, criasse o terror que ele poderia ter vivido. Ele não precisou estar em combate para ser marcado por ele. A expectativa, o treinamento, a incerteza, tudo aquilo já era traumático por si só. Com o tempo, entendi que isso era mais comum do que parecia. Muitos brasileiros foram convocados no final da guerra e muitos sequer chegaram ao destino. No entanto, o trauma psicológico da convocação, do treinamento, da ruptura com a vida civil, foi como uma ferida invisível. E por não haver sangue, ninguém prestava atenção. Passei a pesquisar relatos semelhantes. Descobri que havia centenas de homens como meu avô, que retornaram ao Brasil como se nada tivesse acontecido, mas que nunca mais foram os mesmos. Alguns desenvolveram alcoolismo. Outros isolaram-se. Muitos morreram jovens com doenças emocionais jamais diagnosticadas. No caso de seu Antero, o sofrimento foi canalizado para o silêncio. Ele não falava, não brigava, não se abria. Apenas existia. Como se ocupar um espaço fosse tudo o que conseguia fazer. Trabalhava bem, sustentava a casa, era correto, mas jamais íntimo. Seu amor era demonstrado por gestos práticos. Colocar comida no prato, consertar as coisas da casa, estar presente nas emergências. Mas raramente havia abraços ou palavras doces. Mesmo assim, ninguém da família jamais deixou de amá-lo. Contrário, seu jeito contido gerava um carinho diferente. Respeitávamos seu espaço, aprendemos a amá-lo do jeito que ele sabia oferecer. Mas agora, com a carta, entendíamos por que aquele amor era assim. E isso por si só foi um alívio. A partir disso, minha visão sobre ele mudou completamente. Eu que quando criança achava que ele era sério demais, passei a admirá-lo ainda mais. Porque ele havia carregado um peso imenso sem nunca repassar esse fardo a ninguém. Porque mesmo quebrado por dentro, foi base sólida para minha avó, para meus tios e para meu pai. E agora, para mim. Fiz uma promessa a mim mesmo. A história dele não seria enterrada junto com ele. Iria adiante. Tornar-se voz para tantos outros homens silenciados.
Homens que, como ele, não lutaram com armas, mas contra seus próprios fantasmas. Decidi escrever um artigo, depois uma série de crônicas e, por fim, um livro, chamado e esquecido, A História de um Soldado que Nunca Lutou. O título gerou certa polêmica, mas era exatamente isso. Muitos queriam ouvir sobre bravura e heroísmo, mas o que eu queria contar era sobre o outro lado da guerra, o que ninguém aplaude, o que não sai nos filmes. O livro ganhou atenção em círculos acadêmicos e logo fui convidado para entrevistas, rodas de conversa e eventos de memória militar. Em um deles conheci Renato, neto de um ex-combatente que, diferentemente de meu avô, chegou a lutar na Itália. Mas os relatos eram assustadoramente semelhantes: insônia, ansiedade, medo crônico. A guerra os tocava por todos os lados, mesmo que de formas diferentes. Renato me contou que o avô dele voltara mudo, literalmente. Não disse uma palavra por 2 anos, até que num dia comum, ao ouvir o barulho de um avião, caiu no chão gritando. Foi internado, medicado, mas jamais voltou a ser o mesmo. Ficamos amigos. Criamos juntos um projeto chamado Silêncio de Farda, que reunia netos e filhos de veteranos para registrar suas histórias. O projeto cresceu, virou documentário e, o mais importante, começou a mudar o jeito como as pessoas viam esses homens. A memória do meu avô, antes presa entre 4 paredes e lembranças embaçadas, agora ecoava pelo país. E de alguma forma, eu sentia que ele sabia, que ele, onde quer que estivesse, sorria com aquele meio sorriso tímido, talvez envergonhado, mas grato. Grato por finalmente ser compreendido. O documentário sobre os veteranos que não chegaram a lutar foi lançado em um cinema pequeno, numa mostra cultural voltada à memória. O lugar era simples, mas o impacto foi imenso. Pessoas saíram chorando, algumas ficaram em silêncio, outras nos procuraram para contar histórias parecidas. Havia uma senhora de cabelos brancos chamada Dona Teresa, que me segurou pelas mãos no final da sessão. Ela disse que seu marido, o José, também foi convocado. Também não chegou a combater, e também morreu com os olhos perdidos num lugar que ninguém conseguia alcançar. Agora eu entendi, ela murmurou. Agora eu entendi por que ele nunca falava sobre nada. O projeto Silêncio de Farda cresceu. Fomos chamados por escolas, universidades, até por uma comissão parlamentar de memória e verdade. Mas não era sobre política, era sobre cura, sobre reconhecer um sofrimento coletivo que por anos foi ignorado porque não sangrava. E tudo isso começou com uma carta encontrada entre roupas velhas. Na última página do livro que publiquei, coloquei o trecho que mais me marcou da carta de seu Antero. Ele dizia: "Se um dia eu não estiver mais aqui e vocês encontrarem essas palavras, quero que saibam que fiz o melhor que pude. Carreguei o medo, mas nunca deixei que ele caísse sobre vocês. Vivi à sombra do que poderia ter acontecido, e talvez por isso eu nunca tenha vivido por inteiro. Mas o pouco que consegui viver foi por vocês." Li esse trecho diversas vezes, em eventos, e cada vez que o lia, a voz embargava. Meu avô, aquele homem de passos contidos e palavras escassas, tinha escrito uma das declarações de amor mais sinceras que já li. E então, anos depois, numa manhã nublada, sentei diante do túmulo dele. Levei o livro, coloquei ali junto às flores. "Está aqui, vô. Sua história foi contada, e agora ela pertence ao mundo." Me senti em paz, como se, finalmente, eu também tivesse encerrado um ciclo. A guerra pode não ter levado meu avô, com balas ou bombas, mas deixou marcas invisíveis que ecoaram por gerações. E agora? A nossa missão era transformar essas marcas em pontes, entre o silêncio e a voz, entre a dor e o acolhimento. Hoje, quando vejo jovens aprendendo sobre história militar, espero que enxerguem além das batalhas vencidas ou perdidas, que vejam os rostos daqueles que voltaram calados mas feridos, e que talvez ao escutarem essas histórias, aprendam algo sobre empatia, escuta e presença, porque há guerras que se vencem no campo, e há guerras que se vencem apenas sendo lembrado. Depois do lançamento do documentário e do livro,
Pensei que o silêncio em torno da história de seu Antero tinha finalmente sido quebrado, mas algo ainda me incomodava. Era como se, no fundo, restasse uma última peça que não havia sido encaixada. Comecei a vasculhar arquivos, procurei registros de outros convocados na mesma leva de meu avô. Queria saber se havia alguém vivo que o conheceu naquele breve período entre a convocação e a desistência da guerra. Foi então que, numa visita aos arquivos do Exército em São Paulo, encontrei um nome que apareceu repetidamente nos documentos. Da mesma unidade, José Firmo, um ex-combatente que, diferente do meu avô, tinha conseguido se manter lúcido o suficiente para escrever suas próprias memórias, rascunhos guardados por uma das netas, que trabalhava como bibliotecária em Sorocaba. Viajei até lá. Marcamos uma conversa. A neta Miriam me recebeu com cuidado, como se estivesse me entregando um pedaço sagrado da memória da família. Abriu uma caixa forrada de flanela azul, de onde tirou 3 cadernos envelhecidos, com folhas amareladas e anotações à caneta, em letra inclinada e firme. Ela disse: "Meu avô escreveu isso nas últimas décadas de vida. Contava que precisava pôr para fora o que viu, mesmo que ninguém lesse." Comecei a ler ali mesmo. Nas primeiras páginas, notei menções ao acampamento de preparação no interior de Minas, o mesmo que meu avô descreveu na carta. Mas foi só na metade do segundo caderno que li a frase que me paralisou. Antero sempre calado. Tinha um olhar que já parecia ver o fim, mesmo antes de partir. Mas foi ele quem me deu um cigarro na noite em que avisaram que a guerra acabou. Ele disse: "A gente não vai, mas acho que deixamos algo de nós lá mesmo sem ter ido." Meu avô não era um delírio da memória. Ele estava ali, vivo nas palavras de um outro homem que também carregou o medo e sobreviveu. Voltei para casa com os cadernos digitalizados, autorizado por Miriam. Criei uma seção no site do projeto para publicar trechos das memórias de José Firmo, e à medida que as pessoas liam, mais relatos começaram a surgir. Filhos, netos, até sobrinhos netos de outros convocados escreveram. O que era para ser apenas uma homenagem ao meu avô, virou um imenso mosaico de histórias silenciosas. Na cidade onde meu avô viveu, sugeriram batizar uma biblioteca comunitária com seu nome. A proposta veio de uma professora de história que usava nosso documentário como material em suas aulas. Quando fui convidado para a inauguração, sentei entre crianças que sequer sabiam o que era uma convocação militar, mas que ouviam com os olhos atentos cada palavra dita. Lá, na abertura da placa da Biblioteca Comunitária Antero Monteiro, um menino de 8 anos perguntou em voz alta: "Mas por que ele ficou triste se nem foi para a guerra?" A sala ficou em silêncio. Todos se entreolharam, esperando minha resposta. Respirei fundo e disse: "Porque às vezes o medo do que pode acontecer é tão grande quanto o que realmente acontece. E porque mesmo quando a guerra não chega até o corpo, ela pode invadir o coração." A bibliotecária chorou, alguns pais também. E ali, naquele lugar de livros e descobertas, percebi que as marcas da guerra do meu avô tinham finalmente se transformado em aprendizado. Não apenas para a família, mas para a comunidade. Essa história, que nasceu de uma carta guardada entre trapos velhos, tinha ganhado voz, e agora ecoava. Nos meses que se seguiram à inauguração da biblioteca, continuei recebendo mensagens. Algumas vinham de cidades pequenas, onde ninguém jamais falava sobre os homens convocados em 1945. Outras vinham de gente como eu, netos e bisnetos tentando entender os silêncios, os olhos distantes, as manias e os pavores noturnos dos avós. Houve um dia em especial que me marcou. Recebi um e-mail com o título "Também tenho um Antero em casa." Era de uma mulher chamada Silvia, do interior de Goiás. Ela me contou que o avô dela nunca foi à guerra, mas depois da convocação, passou a dormir com um facão ao lado da cama, que ninguém podia chegar perto dele por trás, que ele dava socos no ar dormindo, e que mesmo depois de velho, dizia que não se pode confiar no silêncio da guerra. Li aquele e-mail com o coração apertado, porque entendi, mais uma vez, que os soldados invisíveis desse país nunca deixaram o campo de batalha, eles só voltaram com a guerra por dentro. E que, assim como meu avô,
Muitos envelheceram incompreendidos, tratados como ranzinzas, quando na verdade estavam apenas tentando sobreviver a um trauma que ninguém viu acontecer. Um dia, sozinho na varanda, olhei para o velho retrato de seu Antero, aquele da farda que ele nunca usou em combate, e falei em voz baixa: "Viu, vô? A guerra não te levou, mas tua história chegou onde precisava." E nesse momento, pela primeira vez em muito tempo, senti que ele estava em paz. Mais tarde, enquanto organizava os últimos arquivos para o museu local, encontrei uma folha solta, escondida entre os cadernos digitalizados de José Firmo. Era uma carta nunca enviada, endereçada a um tal de AM, e dizia o seguinte: "Antero, às vezes penso se foi pior ter ido ou ter ficado, mas quando lembro da sua calma naquela noite, penso que talvez o que nos salvou foi ter alguém ali que olhava o escuro sem gritar. Obrigado por dividir o cigarro e o silêncio." Fechei os olhos. Respirei fundo. Meu avô tinha sido importante para alguém, mesmo em sua dor silenciosa. E ali compreendi de vez. Histórias como a de seu Antero não são apenas sobre guerra. São sobre coragem, mesmo sem medalhas. Sobre cicatrizes que não sangram, mas pesam. Sobre o medo que não se mostra, mas molda toda uma vida. Talvez, no fim, o Brasil nunca tenha compreendido seus veteranos sem guerra. Mas agora, pelo menos, suas vozes não estão mais caladas. Se essa história tocou você, se fez pensar em alguém da sua família ou apenas te emocionou, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui, cada história esquecida ganha voz, e cada silêncio tem o direito de ser escutado.